Porque eu começo a olhar e analisar os jovens, porque muita gente me procura falando: "Peterson, me ensina a investir", mas a pessoa não tem nem o básico, que é não estar endividada, que é guardar um pouco. E o jovem, eu acho que a humanidade caminha para um sistema de consumo. A gente tem muito alimento disponível, a gente tem roupa disponível, basta você ter um pouco de dinheiro, trabalhar um pouco, você consegue Você tem financiar um acesso a ca muita coisa, né, cara? você consegue financiar um carro, consegue comer hambúrguer todo dia, batata frita, coisa e tal. E esse apelo para o consumo, eu acho que afeta demais o cara conseguir, administrar o que ele ganha, porque o que que acontece? Se a pessoa ganha R$ 1.000, ela gasta R$ 1.000. Aí, você chega no seu funcionário e fala: "Ó, vou te dar um aumento de R$ 300, agora você ganha R$ 1.300". O que que ele vai fazer? Ele vai ganhar 1.300 e vai gastar 1.300. Exatamente. Se você falar: "Funcionário, você é um cara bom, vou dobrar teu salário, agora teu salário é 2.600". Ele vai ganhar 2.600 e vai gastar Vai dois mil e aumentar o padrão seiscentos, de vida dele. entende? Então não tem o hábito de poupar, não tem o hábito de viver um padrão abaixo, e eu acho que isso daí afeta muito. Como é que você encara o jovem hoje em relação ao consumo e ao dinheiro? Você tocou num ponto legal, cara, que essa questão do consumo, né, olha só como as coisas são. Hoje as pessoas reclamam que tá tudo caro, né, que, enfim, que o pobre não consegue nada, a gente ouve essas coisas, né. Mas eu lembro quando eu era criança, né, eu vim de uma família muito simples, e quando eu era criança eu lembro que, assim, meu pai ele não conseguia, por exemplo, criança quer um Danone, quer uma besteira, né, uma bolacha, um salgadinho. E o meu pai não necessariamente conseguia comprar todos os meses aquilo pra gente. Era uma coisa muito difícil, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre falo em casa, né, a gente comer tomar um café da manhã, comer um pão com presunto e queijo. Cara, não tinha isso em casa, era pão com manteiga. E hoje, eu não sou rico, mas eu tenho uma vida, simples, mas se eu quiser, eu como todos os dias pão com presunto e queijo de manhã. Então, assim, será que realmente hoje a gente está numa situação difícil? Você falou do consumo, a gente tem muito mais acesso. Cara, eu hoje, eu tenho uma vida em casa, como eu disse, continuo tendo uma vida simples, mas eu tenho coisas que eu tenho em casa que na minha infância eu não tinha. Eu sempre falo isso também, eu adoro azeite, cara, adoro. Meus pais em casa não tinham azeite, porque era caro, era assim, na época era difícil comprar. Hoje continua caro, continua, azeite é caro, mas eu tenho em casa, sabe? Então, assim, a gente tem muito mais acesso. E o que que isso impacta na vida das pessoas? Por exemplo, o jovem. Eu me deparei com uma pergunta quando eu comecei a estudar sobre a educação financeira, entender a metodologia e tudo, aquela preparação que a gente tem antes, eu me deparei com a seguinte pergunta: o que que você fez com o seu primeiro salário? Cara, eu fiquei pensando assim, falar, eu gastei. Por quê? A gente aprende o quê, Peter? Você deu um exemplo, exatamente isso. A gente aprende que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro para gastar. Dinheiro não é para ser acumulado, é isso que a gente aprende, é isso que normal, a maioria da população ela é ensinada dessa forma. E aí quando a gente se depara com essa pergunta, o que que você fez com o seu primeiro salário? Bom, eu gastei. Mas o que que você tem dele hoje? Nada. Porque você fez isso com o primeiro, depois você fez a mesma coisa com o segundo e o terceiro, e aí isso virou um hábito. E aí entra aquilo que você falou, a pessoa nunca poupa, a pessoa nunca guarda, a pessoa nunca tem. Hoje eu tenho 37 anos de idade, eu tenho um filho de 9. Eu poderia hoje ter uma vida muito mais sustentável financeiramente, uma vida muito mais tranquila financeiramente falando, e eu não tenho, hoje eu tenho certeza e ciência disso, que foi por conta dos meus maus hábitos financeiros. Eu não tinha esse conhecimento, não tive acesso a isso. Hoje, se tem muito mais, nós estamos na era do conhecimento, as pessoas têm acesso a isso, e mesmo assim elas continuam errando. Então, essa questão do hábito, do comportamento é importante. O poupar e o investir, né? A gente sempre fala, às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, ou tem essa dificuldade, né, de entender o poupar e o investir. Eu sempre cito o próprio exemplo do Reinaldo, ele estava numa palestra, numa faculdade, e um estudante levantou e perguntou: professor, qual é o melhor investimento? Ele parou, pensou, falou assim: o melhor investimento é poupar. Aí o aluno: não, professor, você não entendeu minha pergunta. Eu quero saber qual é o melhor investimento, ações, essas coisas, né? Você fala de investimento, você sabe. O professor respondeu novamente: é poupar. Aí o aluno falou assim: não, o senhor não entendeu minha pergunta. Então, vamos lá, eu vou te explicar a minha resposta. Quanto que você tem hoje para investir? Ele falou: nada. Então, o melhor investimento é poupar.
Porque se você não poupar, como você vai investir? Você Não quer tem aprender, nada. você quer aprender a investir? Então é assim, Petros, você fala sobre investimento, ensina sobre investimentos. E eu tenho certeza que muitas pessoas te procuram, mas elas não têm nada para investir. Elas Não. querem aprender a investir antes de ter para investir. Então, existe uma ordem das coisas. Aí a pessoa aprende com você, não tem nada. Ela aprende a investir, legal, você ensina tudo. Aí amanhã ou depois ela vai fazer o quê? Ela não vai investir. Não Ela tem vai dinheiro. esse conhecimento para ela vai ser perdido, porque se ela não tem o hábito antes de poupar e guardar, o que vai adiantar ela aprender a investir? Nada. Ela só vai ter gasto num curso e não vai usar nada desse conhecimento.